Brasil se pronuncia pela primeira vez de maneira oficial acerca do boicote que alguns frigoríficos brasileiros estão fazendo ao Carrefour, marca francesa, e surpreendentemente apoia, o que pode dar um indício de uma guerra comercial entre Brasil e França. Falar um pouquinho também, pessoal, das eleições do Uruguai, que colocam o pupilo de Pepe Mujica na presidência do país, o que significa isso para a América Latina, e também sobre a guerra Rússia-Ucrânia, que a gente tem algumas medidas polêmicas. Por exemplo, com Joe Rogan, um grande comunicador dos Estados Unidos, mandando os ucranianos e o Biden por conta de uma possível terceira guerra mundial, e a assessoria do governo Trump já negociando uma obrigatoriedade do Zelensky se reunir com o Putin em um eventual governo republicano. Falar também, pessoal, sobre as ameaças da Rússia, que pode colocar mísseis no continente asiático, a depender também das medidas dos Estados Unidos, e o jornal Le Monde, que coloca uma notícia bombástica, que mais uma vez, só que agora com o apoio dos britânicos, os franceses estão discutindo colocar tropas no território ucraniano, ou seja, estou falando de um embate direto entre países membros da OTAN, que tem inclusive arsenal nuclear, com os russos. Enquanto isso, Zelensky usa mais uma vez os mísseis Ataque-MS, os mísseis de longo alcance, para atacar posições em Kursk. A gente tem uma eleição na Romênia, galera, muito polêmica, que coloca um ultranacionalista contrário à OTAN e mais alinhado com o pensamento russo, que pode dar um indicativo de um certo cansaço do continente europeu. Para finalizar também, falar um pouquinho sobre o Irã, que aceita negociar com um conjunto de países europeus uma vistoria do seu programa nuclear, e Israel, que parece se aproximar de uma proposta de paz com o Líbano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre todos esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, para quem não sabe, a Nomad, que é a melhor e maior conta internacional do Brasil, tá num período aqui de Black Friday, e os caras estão fazendo uma promoção maluca. Eu juro pra vocês, tá? Presta bem atenção. Você pode ter desconto de até 25 centavos por dólar convertido, cara. Isso mesmo, tá? A Nomad, ela tem tanta confiança do quão é boa a marca, eu sei porque eu uso também, tá? Pra fazer meus investimentos, pagamentos ali internacionais, recebimentos também de valores, que os caras estão fazendo uma promoção assim, sem precedentes. Eu tô falando pra vocês que, por exemplo, o dólar tá, sei lá, 5,80. Usando a Nomad, baixando a Nomad, com o cupom que eu tô disponibilizando pra vocês, vocês podem ter acesso a comprar dólar a 5,55, cara, 25 centavos por dólar convertido. Isso é muita coisa, não tem desconto assim no mercado. Isso para ter acesso de novo à melhor conta internacional do Brasil. Só que, claro, existem algumas regrinhas, né? Tem um período pré-estabelecido, você pode fazer esse acesso a essa promoção. Se você converter até 500 dólares, você vai ter acesso a 15 centavos de desconto. De 500 dólares a 1.000 dólares, você vai ter acesso a 15 centavos, mais a Nomad Lounge, que assim, é sem precedentes, tá, galera? Um negócio sensacional ali, com comidas, bebidas, tal. Super legal no aeroporto de Guarulhos. E se você converter mais de 1.000 dólares, você vai ter acesso à promoção de até 25 centavos de desconto. E os caras estão me cobrando para não ficar divulgando muito isso, porque tá acabando, tá, galera? Inclusive, eles falam que não garantem até quando vai a data da promoção, porque eles estão ficando um pouco prejuízo, tá? É que eles têm confiança que vai expandir tanta marca pela qualidade deles que vai conseguir repor as perdas. Mas de verdade, galera, tem acesso, tá? Recomendação sensacional para vocês, link na descrição. Baixa ali, galera, com Ricardo Friday 24 para ter acesso a esse desconto exclusivaço. Você ainda com a Nomad consegue fazer investimentos sem corretagem, você tem acesso a mais de 180 países, você paga, por exemplo, com seu cartão físico ou digital com um dos menores IOFs do mercado. De verdade, pessoal, a conversão cambial é das menores taxas, só comparar com os bancões tradicionais. Não recomendaria se não fosse sensacional para vocês. Mas corre lá, galera, que a oportunidade está passando, hein? Ricardo Friday 24 e tem acesso ao desconto da Nomad. E lembrando que é essencial você ter essa diversificação dos investimentos, porque o dólar já se mostrou uma moeda muito menos inflacionária do que o real, independente de governo, hein? Ao longo do tempo, o dólar tende a se valorizar muito mais ou se desvalorizar menos do que o real. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje tem um assunto bem impactante, bem relevante. Primeira notícia que se faz bem relevante,
Tá ligado, galera, como eu falei para vocês, ao Carlos Fávaro, para quem não sabe, é o ministro da Agricultura do Brasil, que deu o seu depoimento, a sua versão, sobre o boicote que está acontecendo em relação ao Carrefour, marca francesa. A gente já discutiu, então vou fazer um breve resuminho aqui para vocês, para quem não sabe o que está acontecendo. Sim, galera, nesse momento a gente tem uma possibilidade de fechar um acordo do Mercosul e Europeia, em que produtos do Mercosul vão ser colocados livremente no mercado europeu. Só que os produtos do Mercosul, os produtos agropecuaristas, eles são mais baratos, mais competitivos. E isso quebraria muitos produtores locais, principalmente os franceses, que são conhecidos ali como celeiro agrícola da Europa. Então tivemos manifestações de agricultores franceses, pecuaristas, jogando inclusive estrume na casa de representantes políticos. O francês não sabe muito bem protestar, né? Aliás, sabe muito bem protestar. E isso começou a fazer com que algumas empresas e até membros do governo rejeitassem finalizar esse acordo Mercosul Europeia. E aí a gente sabe, né, que geralmente há uma premissa, principalmente depois do acordo de Bretton Woods, lá em 44, que tem que estabelecer um livre comércio. Ou seja, o mais competitivo deve levar ao mercado. Só que sempre os países foram buscando justificativas, desculpinhas, para ficar protegendo seus produtores nacionais. A gente fala em protecionismos tarifários, então pode fazer subsídios, barreiras alfandegárias, são os impostos, ou protecionismos não tarifários. Então, Brasil, eu até compraria a sua carne, sabe? Mas o problema é que a sua carne não é de boa qualidade, tem mais hormônios do que é permitido pela legislação europeia. O Brasil até compraria os seus produtos, mas vende área, por exemplo, do desmatamento. O Brasil até compraria, por exemplo, a sua soja, mas você usa mão de obra escrava, por exemplo, e eu, nossa, super preocupado com os direitos humanos, entende? Então existem vários migués, entre aspas, que os produtores ou que os países podem fazer para alegar que não é que eles estão querendo proteger os agricultores nacionais. Você coloca uma pauta bonitinha, entre aspas, né? E tem uma justificativa legal para boicotar os produtos estrangeiros. A França vem fazendo isso. Inclusive, o Carrefour, que é uma empresa francesa, teve o seu CEO ali global, Alexandre Bompard, que questionou a qualidade sanitária da carne brasileira. E por isso alegou que os Carrefours, que são franceses, não os que estão espalhados pelo mundo, não comprarão mais carne no Mercosul. Nisso, empresas como a JBS, a Marfrig, a Masterboi, as grandes produtoras de carne do Brasil, tá bom. Então, se a marca francesa não quer ter acesso à carne brasileira, então por que o Carrefour, que está estabelecido aqui no Brasil, teria acesso à nossa carne, se ela é tão de má qualidade assim? E começaram a boicotar. Alguns caminhões que estavam direcionados para aquele estabelecimento simplesmente abandonaram e não estão vendendo. O Carrefour já soltou uma nota oficial esperando que esse problema seja resolvido, alegando que isso está sim prejudicando a venda dos consumidores que estão indo no Carrefour. E existe um processo de boicote aí de parte da população brasileira, alegando que os franceses estão fazendo uma prática anti-mercado. E aí o Brasil, pelo menos por enquanto, não tinha se manifestado de maneira oficial, e sim empresas brasileiras. Só que a gente teve o Carlos Fávaro, que é o nosso ministro da Agricultura, colocando que está feliz com a reação dos frigoríficos brasileiros, alegando que a França compra carne do Brasil há mais de 40 anos, e só foi detectar essa possibilidade de uma carne de má qualidade ou criticar a carne brasileira agora, justamente no período de uma finalização de um acordo Mercosul-Europeia, ou seja, deu a entender que, pelo menos pela política brasileira, vai esperar sim um posicionamento dos franceses, talvez um pedido de desculpa do Carrefour, porque apoia esse boicote das empresas brasileiras em relação à França. E aí, pessoal, você também acha que faz sentido o Brasil boicotar o Carrefour e algumas marcas francesas por conta do protecionismo exagerado dos franceses? Deixa aí nos comentários. A gente teve, pessoal, no Uruguai, uma eleição marcada ali também por uma disputa bem intensa, tanto que foi 49% a 46%, em que o candidato Yamandu Orsi, que é um candidato mais à esquerda, conhecido como se fosse uma espécie de pupilo de Pepe Mujica, aquele mesmo senhorzinho do seu Fusquinha, governante ali mais de esquerda, social-democrata, do início dos anos 2000. No Uruguai, ele foi eleito contra o que era apoiado pelo Lacalipou, atual presidente, Álvaro Delgado. Mas percebam que foi 3% só de diferença, uma eleição bastante apertada. Embora a gente tenha isso, eu diria, galera, que os dois candidatos, eles tinham diferenças menos evidentes do que, por exemplo, no Brasil e nos outros países. O Uruguai é um país que não tem uma polarização tão radical, entre aspas, como existe em outros países, principalmente na América Latina.
Tanto que o Yamandu, ele já anunciou, cara, que ele não vai fazer mudanças radicais no Uruguai. Ele anunciou políticas mais favoráveis à causa ambiental, apoio aos pequenos produtores, inclusão social, ou seja, um governo mais de esquerda, mais social-democrata, mas que não pretende romper com a política econômica adotada durante todo o período Lacalipou e só manifestar algumas pequenas diferenças. Ele é tão inspirado na figura do Pepe Mujica, que era visto como um presidente humilde, que se recusava, por exemplo, né, a ocupar o Palácio de Esteves, que é onde geralmente os chefes de Estado ficam ali no Uruguai, que ele também anunciou que não quer morar no Palácio Presidencial e prefere levar a sua vidinha ali um pouco mais humilde, um pouco mais rural, um pouco mais campestre, como uma forma de mostrar que está engajado com a causa dos trabalhadores mais pobres. O Lula, presidente do Brasil, que é uma espécie de liderança latino-americana, parabenizou e falou que isso mostra como o Mercosul vai tender a se fortalecer. Inclusive, o Brasil vai fazer uma visita ao Uruguai no futuro próximo para a cúpula do Mercosul mesmo, e falou que o Uruguai vai ser mais um país que deve integrar a Aliança da Fome, liderada pelo Brasil no G20, e também lutar junto com o Brasil na COP30 para o estabelecimento de metas em relação às mudanças climáticas. A gente teve também, galera, sobre a guerra Rússia e Ucrânia, alguns posicionamentos que vão se evidenciando principalmente nos Estados Unidos. O Joe Rogan, para quem não sabe, um dos maiores comunicadores, talvez o cara que tenha incentivado aí, né, o mundo dos podcasts que existem no planeta, que é um comunicador americano, ele deu uma mensagem bem polêmica recentemente, mandando o Joe Biden e os ucranianos, enfim, né, não vou falar palavras de baixo calão aqui no nosso vídeo. Por quê? Porque, segundo a sua interpretação, o Biden, fornecendo os mísseis de longo alcance e fazendo políticas de incentivo para que a Ucrânia lute contra a Rússia, estaria incentivando uma terceira guerra mundial. Ou seja, colocando a culpa no eventual terceiro conflito, tanto no presidente democrata como também nos combatentes ucranianos. É claro que a Ucrânia retaliou e existem argumentos históricos para criticar, né, essa declaração. Mas entendam, não estou aqui julgando a fala do Joe Rogan, estou julgando o que existe na opinião pública americana. Poxa, se um cara tão influente como o Joe Rogan tá tendo esse tipo de postura, você concorda que existe um crescimento desse tipo de pensamento na sociedade americana? É fato, galera. Por exemplo, a gente teve o futuro assessor da segurança do Trump, o Mike Waltz, colocando que o Trump tem sido muito claro quanto à necessidade de pôr fim ao conflito. E o que nós temos que discutir é como fazer isso. Quem vai sentar ao redor da mesa, se é com acordo, se vai ter um armistício, como que as duas partes vão conseguir negociar. Segundo o Mike Waltz, ele está totalmente preocupado com a escalada do conflito, inclusive colocando que o Trump já teceu algumas críticas ao posicionamento do Biden, porque o Biden está nos seus últimos dias de mandato aí presidencial, né? Falta mais uns 2 meses, pouco menos que isso. E agora começou a fornecer ajuda, minas, mísseis de longo alcance, e isso vai estimulando o conflito, deixando uma espécie de um problemaço, né, para o Trump conseguir resolver. Parece que nos últimos dias de governo, o Biden falou, bom, não consegui, né, superar essa guerra desde o início, vamos agora fazer com que a Ucrânia ganhe esse negócio. Só que o Trump vai ter que lidar com esse problemaço aí, né, que é o aumento das tensões existentes no planeta. Atenção, o aumento da tensão está tão grande que existe uma preocupação da Rússia com o fortalecimento da OTAN na Ásia. Eu venho compartilhando isso com vocês, né? Shigeru Shiba, por exemplo, que é o atual primeiro-ministro japonês, já se mostrou favorável a pertencer à Aliança AUKUS, a receber, por exemplo, equipamentos dos Estados Unidos, inclusive nucleares. O Japão mesmo fala em desenvolver o seu próprio arsenal nuclear, porque o Japão está cercado de inimigos geopolíticos, seja a Rússia, seja a Coreia do Norte, seja, por exemplo, a China, e a Coreia do Sul também. Sempre falo para vocês que o ano passado a gente teve, por exemplo, uma reunião lá em Camp David, que foi convocada pelo Biden, em que formou-se uma aliança entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos para um fortalecimento da cooperação. Nesse momento em que a Rússia tem estabelecido um acordo histórico ali com Kim Jong-un, inclusive com Kim Jong-un recebendo petróleo, tecnologia de satélites, tecnologia nuclear, e cedendo tropas que podem chegar a 100 mil, segundo o próprio Zelensky, além de equipamentos militares, é óbvio que isso se mostra um problema, né? Para Japão, para a Coreia do Sul, que vão buscar também um fortalecimento da presença da OTAN ou dos Estados Unidos no Pacífico. Só que a Rússia vê isso com preocupações, porque também tem aliados, seja a Coreia do Norte, seja a China, seja a própria Rússia. Sim, a parte siberiana ali, né? A Rússia asiática está dentro daquele contexto também. Então há uma preocupação. Tanto que a gente teve o Ministério das Relações Exteriores colocando que se os Estados Unidos implantarem mísseis na Ásia, a Rússia também vai colocar.
que depende da política dos Estados Unidos, os russos vão também adotar suas próprias políticas. A própria chancelaria, pessoal, lembrou que existe um memorando de 1998 que estabelece que mísseis de alcance intermediário ou ainda mais de longo alcance, mísseis balísticos intercontinentais, eles devem ser notificados. Tanto que a Rússia colocou. Quando a gente fez, por exemplo, o disparo do Oreshnik no território ucraniano, na região de Dnipro, a gente avisou que a gente ia fazer isso. Não que tenha avisado porque é bonzinho, tá? A gente sabe que existem dispositivos que reagem quase que automaticamente se há uma percepção dos inimigos, Estados Unidos, que há um míssil balístico sendo disparado. Porque, convenhamos, pessoal, o míssil ele carrega ogivas, que podem ser convencionais, como a Rússia utilizou, ou podem ser nucleares. Só que não tem como saber. Então, os Estados Unidos, tendo sido avisado previamente, é também uma defesa para a Rússia, para que os Estados Unidos não responda a uma possível agressão nuclear, entende? Então, não é que a Rússia fez isso que ela é boazinha, também entendam, né? Mas a Rússia colocou que, como os Estados Unidos vêm aumentando sua presença na Ásia, isso pode também significar o aumento da presença dos russos no continente asiático. Inclusive colocando, pessoal, que há uma tendência de que futuros ataques nesses sistemas, que são destacados pelos Estados Unidos, sejam no continente europeu, sejam no continente asiático, sejam alvos de ataques dos russos. Uma notícia, cara, bem polêmica, talvez a mais polêmica aqui do vídeo, está acerca de uma discussão que o jornal Le Monde colocou. O jornal Le Monde, que é uma das principais mídias francesas. Segundo os seus jornalistas, houve conversas de informantes do exército britânico e também do exército francês para que haja um dispositivo, o destacamento de tropas britânicas e francesas em solo ucraniano. A gente já teve essa discussão no passado recente. Cara, quem é velho de guerra aqui do canal acompanhou todo esse processo. O Macron, ele foi o mais exaltado ali contra a Rússia e falava que era importante a OTAN colocar tropas no solo ucraniano. A Alemanha foi contra, os Estados Unidos foi contra, a Itália foi contra. Então, assim, né, os principais líderes se mostraram contra esse destacamento e por isso não houve. Mas, assim, países como Letônia, Lituânia, Estônia, o próprio Canadá, a França, foi favorável. Claro, não colocar as tropas da OTAN para lutar na frente de batalha com os russos, mas destacar tropas francesas dos países bálticos para atuar na retaguarda, na inteligência, até na operação de alguns equipamentos, para liberar soldados ucranianos e reforçarem a frente de batalha, tão enfraquecida também pelo deslocamento de ucranianos na região de Kursk. Pois bem, galera, aparentemente agora a França ganhou um novo apoio, que são os britânicos. Eu falei para vocês no vídeo do final de semana como os britânicos estão ousados, hein? O representante militar do Reino Unido colocou que caso o Reino Unido fosse convocado para defender, porque a Rússia estava fazendo uma agressão contra a Ucrânia ou contra algum país do leste europeu, os britânicos entrariam em guerra na mesma noite, combatendo os russos. Claro que os mísseis Oreshnik despertam um certo temor ali, porque os mísseis poderiam chegar, por exemplo, no Reino Unido em questão de 19 minutos, Polônia e Alemanha em questão de 10 minutos. São mísseis hipersônicos, né? Mach 10 ali, de velocidade, entende? Então, assim, é uma grande complicação. Quando foi perguntado para alguns representantes, a gente teve palavras do ministro das Relações Exteriores da França, colocando que não rejeita nenhuma possibilidade, que inclusive a França tem que apoiar a Ucrânia de qualquer jeito, porque qualquer quilômetro quadrado de avanço dos russos na Ucrânia significa 1 quilômetro quadrado a menos que separa a Rússia da Europa, ou seja, colocando que uma eventual vitória da Rússia no continente europeu, no leste na Ucrânia, né? Representa também uma ameaça a todo o continente europeu. Ou seja, sim, britânicos e franceses estão discutindo essa possibilidade. E claro que essa informação chegou na Rússia. O Peskov falou, realmente, aparentemente, europeus que estão de cabeça quente estão discutindo essa possibilidade. Mas saibam que nenhuma ação vai ficar sem uma eventual reação. Lembrando que a Rússia já colocou, porque não foram só os ataques MS dos Estados Unidos que foram utilizados, mas também os Storm Shadow e os franceses também cederam os Scalp ali, né, para serem utilizados contra a Rússia. Então a Rússia já colocou que tanto os britânicos quanto os americanos estão envolvidos diretamente no conflito, tanto com cessão de equipamentos como também com inteligência. Agora, com tropas, é problemático. Professor, você acha então que a OTAN está discutindo isso? Não acho. O que eu acho é que existe um grupo de países que está discutindo. Eu duvido que países como Estados Unidos, pelo menos no momento, tá? Estados Unidos, Itália, países como a Alemanha, por exemplo,
aceitariam destacamento de tropas. Mas o que pode acontecer é alguns países, liderados por França e Reino Unido, formarem uma coalizão militar e colocarem seus militares ali. Só que isso não vai representar a OTAN. Ou seja, caso a Rússia faça algum ataque e elimine algum militar francês ou britânico em solo ucraniano, teoricamente não é a OTAN que colocou, e sim Reino Unido e França que fizeram. Portanto, há Reino Unido e França que vão ter que fazer a retaliação. Isso obrigaria a OTAN a entrar no conflito ou só Reino Unido e França, entende? Então, são novas problemáticas que vão surgindo aí no contexto do continente europeu. E para piorar, galera, mais a situação do conflito, eu sei que as notícias não são muito positivas, né? Mais uma vez a gente teve um ataque, inclusive muito bem sucedido, tá? Com mísseis ataque MS. Os mísseis de longo alcance, cedido pelos Estados Unidos, com capacidade de 300 quilômetros. Mais uma vez na região de Kursk, aquela mesma região que a Ucrânia invadiu do território russo e tá, por mais que a Rússia venha reconquistando algumas posições, agora com os mísseis ataque MS, tendo uma vitória, tendo um destacamento ali relevante dos ucranianos. Essa é a região em que existem militares norte-coreanos, que a Rússia vem tentando reconquistar e que a Ucrânia, aparentemente, para futuras negociações, quer dominar, para ter uma eventual moeda de troca com regiões como Zaporizhia, Kherson e outros territórios aí que os russos invadiram da Ucrânia. Percebo que o continente europeu vem então nessa problemática, apoiar ou não a Ucrânia, isso vai causar ou não uma terceira guerra mundial. Dentro disso, tivemos eleições na Romênia. E olha que coisa, galera. O candidato Călin Georgescu, que é conhecido por ser um cara de ultradireita, um ultranacionalista e contra a OTAN, contra a Ucrânia, ficou na primeira colocação. Claro que vai ter segundo turno, ele teve só, entre aspas, 23% dos votos, e talvez uma coalizão o supere nesse segundo turno. Mas a gente está falando, pessoal, de uma primeira posição de alguém que vem de um partido pequeno, de um partido de ultradireita, ultranacionalista, e que fez uma campanha basicamente baseada aí em plataformas digitais, né? A plataforma da dancinha, sabe o que eu tô falando? A vizinha chinesa, né, dessa plataforma aqui, sabe, né? Então, veio engajando ali. E com o discurso colocando, pessoal, que existe um sentimento cosmopolita na Romênia. Inclusive criticando, por exemplo, a base, que a Romênia tem um dos várias bases militares da OTAN que serve como um escudo de defesa antimíssil da própria OTAN, colocando que isso é ridículo. Inclusive ele falou, tá? Olha, dentro desse momento, a gente tem que ter uma vergonha da diplomacia da Romênia que tem um escudo de defesa contra mísseis. Nós sabemos que a gente serve muito bem à OTAN, mas que a OTAN não nos defenderia caso a Rússia nos atacasse. Inclusive já falou no passado que a melhor chance dos romenos é aprender com a sabedoria da Rússia. Professor, quer dizer então que ele é muito pró-Rússia? Talvez não. Talvez ele seja contra a Romênia, que está muito próxima, tem uma fronteira de mais 600 quilômetros com a Ucrânia, apoie os ucranianos e sofra uma possível retaliação dos russos. Percebe? Nem sei se ele vai ser eleito, hein, galera? Muito possivelmente não. A coalizão de oposição vai se juntar e vai superar. Mas entendam que é um pensamento que cresce no continente europeu. O próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou que vê com grande surpresa, porque ele sabe que a Romênia é uma nação inimiga hoje dos russos, mas que espera os resultados eleitorais para ver se consegue estabelecer negociações melhores com os romenos. Vale lembrar, pessoal, que a Romênia foi um país super importante durante todo o contexto, cedeu o sistema Patriot de defesa, a Ucrânia, quando foi bloqueada, por exemplo, pelos russos, para escoar seus grãos pelo Mar Negro, utilizou, por exemplo, o sistema de escoamento da própria Romênia, portos romenos, para conseguirem escoar os seus produtos, e é um dos países que mais apoia os ucranianos. Então percebam como existe um sentimento ultranacionalista que vai contestando a influência do Zelensky no continente europeu. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o Irã, com notícias importantes para uma pretensa paz mundial. O Irã anunciou que agora, dia 29 de novembro, vai fazer uma reunião com França, Reino Unido e Alemanha, os principais países aí do continente europeu, para tentar estabelecer um acordo em relação ao seu programa nuclear. A gente sabe que em 2015, o Irã, que era um país, ainda é, né, altamente sancionado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, começou a estabelecer relações e conseguiu fazer um acordo, Obama e, na época, Mahmoud Ahmadinejad. Nesse acordo, o Irã abria o seu país para a IA, para vistoriar as atividades nucleares iranianas, e, em troca, teria o fim de algumas sanções.
Quando Trump vem ao poder em 2018, ele sai de maneira unilateral do acordo. Os outros países, como Rússia, os países europeus, quiseram continuar no acordo. Só que o Irã falou, bom, se os americanos vão me sancionar, não faz sentido eu continuar no acordo, só com países europeus. E foi lá, a galera cancelou e voltou a enriquecer urânio, inclusive acima do permitido. Só que, nesse momento, percebam, professor, quer dizer que o Irã, então, está todo favorável à paz? Não sei se é exatamente isso, tá? Na minha concepção, lembra que Israel fez um ataque contra o Irã. E Israel destruiu quase todo o sistema de defesa S-300 do Irã. Inclusive, notícias mostram que Israel também atacou um ponto de enriquecimento importante dos iranianos. Então, o Irã hoje está enfraquecido. E talvez uma agressividade nas declarações ou uma tentativa de confrontar os israelenses sem o sistema de defesa adequado não seja a atitude mais inteligente do Irã. Então, o Irã já se reuniu com Rafael Grossi, que é o líder da ONU nas questões nucleares, né? A AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, e agora quer se reunir com líderes europeus para tentar voltar a um acordo. Será que eles estão só perdendo tempo ou ganhando tempo para tentar se rearmar, para tentar voltar a ficar mais poderoso, para aí sim, de novo, confrontar o mundo ocidental? Ou será que eles estão, de fato, Pezeshkian, que já se mostrou mais um reformista, né? O novo presidente iraniano, está realmente a favor da paz? Não dá para saber, mas aguardaremos aí cenas dos próximos capítulos. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias bem importantes acerca de uma proposta ou de uma suposta proposta de paz entre Israel e Líbano. Sim, galera, estamos negociando, Israel e Hezbollah, por mediação dos Estados Unidos, um cessar-fogo. E o porta-voz israelense deixou bem claro que, nesse momento, se encaminha em direção ao acordo. Muito possivelmente esse acordo vai se basear na resolução 1701, ou seja, uma resolução que já existe, mas nunca foi respeitada, que pede para que Israel não atue mais no sul do Líbano. Israel sempre atuou no sul do Líbano, mas também que qualquer força militar que não sejam as tropas da UNIFIL, tropas da ONU, ou tropas do próprio Líbano, ou seja, as forças do Hezbollah, não podem estar abaixo do rio Litani, o que também nunca foi respeitado pelo Hezbollah e pelo Líbano. Aparentemente, essa é a proposta de paz. Vale lembrar, pessoal, que a gente já teve mais de 1 milhão de deslocados no Líbano desde o início dos conflitos Líbano e Israel e mais de 50 mil deslocados do norte de Israel também pelos ataques do Hezbollah. Professor, se caminha para a paz, quer dizer então que a situação está se apaziguando, né? É mais ou menos, né, galera? A gente tem, por exemplo, nesse momento, o Líbano, aliás, Israel fazendo ataques que deixaram mais de 30 feridos em Beirute. A gente teve, por exemplo, o primeiro-ministro do Líbano declarando que os ataques de Israel aparentemente não encaminham para uma proposta de cessar-fogo. Ao mesmo tempo, o Hezbollah disparando mais de 250 foguetes contra Israel, contra Tel Aviv. Será que são só os últimos momentos e se encaminha para a paz? Pelo menos essa é a palavra do porta-voz israelense. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.